Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Oh, aleluia. 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 Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. De pé como você está, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, de alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia. Versículos 23 ao 30. Todos acharam? Podem dizer amém. Nosso Deus é exaltado e glorificado para sempre. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Pai. É bom estarmos na casa de Deus. Hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia. Santa Ceia é um momento especial da igreja, onde nós recordamos ou relembramos o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e onde nós renovamos a nossa aliança com Ele. Hoje pela manhã o pastor Ron falou como renovar algo que nunca foi feito. Então nós só renovamos uma aliança quando temos essa aliança. E eu creio que você já fez essa aliança com Jesus Cristo. E hoje é um dia que nós renovamos a aliança com Ele. A Santa Ceia é uma prática que foi instituída pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. No dia que Ele estava reunido com seus discípulos naquilo que é conhecido como a última ceia. Durante essa semana e, na verdade, desde domingo, que eu venho pedindo ao Senhor: Senhor, me dê graça. Fala comigo. E eu vim essa semana pensando e raciocinando e sendo tocado por essa palavra. Dificilmente eu prego nesta palavra, mas eu sei que Deus tem algo para nos falar nesta manhã. Eu quero nessa manhã, irmãos, que você, ou junto comigo, que a gente aprofunde um pouquinho a compreensão do verdadeiro significado da Santa Ceia. Porque para muitos de nós hoje em dia a Santa Ceia já tem sido só mais um culto. Para muitos de nós a Santa Ceia já não tem tanta importância como tinha. Parece que o nosso contrato com Jesus, a nossa aliança com Jesus está fraquinho.
E parece, ou então está muito forte, e parece que já não há mais muita importância a este ato, a esta instituição de Deus, a este mandamento. E eu queria que você acompanhasse comigo, porque nós queremos, como igreja, sermos uma igreja que realmente entende o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, por muitos, já tem sido banalizado. E eu falava com Jesus ontem à noite, essa madrugada e hoje pela manhã, e dizia: Senhor, eu não quero pregar, eu quero trazer a sua igreja à consciência. Eu oro e eu já orei para que o Espírito Santo fale com você, porque de mim, irmãos, nós temos muito pouquinho para oferecer, mas eu quero que o Espírito Santo fale com você. Eu quero, na verdade, que você tenha uma compreensão mais acurada, mais rica, sobre a aliança de amor em primeiro lugar, porque esta é uma aliança de amor. Jesus disse que ele só fez aqui o que o pai dele, ou o que ele viu o pai dele fazendo. A Nicodemos, ele diz que o Pai amou o mundo de tal maneira, e porque o Pai amou o mundo de tal maneira, Jesus, por amor, a sua vida entregou. Por amor, ele se entregou por nós, porque ele viu o Pai amar, porque ele é amor em essência. E por causa desta aliança de amor, ele também fez ou completou o trabalho de redenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e ele clamou ali tetelestai, ou está consumado. Esse termo era usado por generais de guerra. Quando venciam uma batalha, eles gritavam tetelestai, a batalha foi vencida. Era também dito por um campeão, quando vencia uma corrida, quando vencia uma luta naquelas arenas, eles diziam tetelestai, a guerra, a luta foi vencida. Era também dito pelos grandes estudiosos, quando eles completavam alguma coisa, eles diziam tetelestai, nós completamos. E era também dito por quando uma dívida muito alta era pago, aquele devedor, quando quitava a dívida, ele dizia tetelestai. Jesus clama na cruz do Calvário: Pai, a dívida foi paga, a guerra foi vencida e o trabalho foi concluído. É isso que nós temos que entender. É um trabalho de amor, mas é um trabalho de redenção. Na cruz do Calvário, a irmã Miriam disse aqui, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos, justificados pelo sangue de Jesus. É esse o trabalho que Jesus fez na cruz, é essa obra que ele consumou, que ele completou. Mas existe um contexto bíblico para a Santa Ceia, e eu quero que você saia daqui hoje consciente disso. Esse contexto nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, na última ceia, antes de ir para a cruz. Mateus diz que Jesus saiu dali e eles foram para o Monte das Oliveiras e cantaram um hino. Mas naquela ceia, naquele dia, eles se reuniram, Jesus e os seus discípulos, para compartilhar uma refeição pascal, uma refeição de Páscoa. A Páscoa havia sido instituída por Deus lá no Egito, quando o povo estava pronto para ser liberto, quando Deus já tinha montado todo o cenário da libertação. Naquela noite o anjo da morte passaria matando todos os primogênitos das casas onde não houvesse a marca de sangue. E é por isso que é chamado de Páscoa, de Passover, de algo ou alguma coisa que passa por sobre. Porque quando tinha a marca na porta, o anjo da morte passava e não matava o primogênito. Deus já tinha todo o cenário montado. Ele chama
o seu povo, ele chama Moisés e dá as instruções, e diz assim: olha, o povo tem que estar pronto. Os lombos precisam estar vestidos ou cingidos, ele tem que estar de roupa, não pode estar de pijama, a jornada vai ser longa. Tem que estar com os pés calçados, não fique descalço, vocês não vão dormir essa noite. E vocês precisam estar com o cajado na mão, estar preparados, porque essa noite vai haver libertação. E aí Deus dá a instrução: olha, vocês vão pegar um cordeiro novo, um cordeiro limpo, e vai que seja próprio ou do tamanho apropriado para a sua família. Se alguma família for muito pequena, junte as duas famílias, mas tem que comer tudo. Vocês vão ter que comer tudo: cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. Existe toda uma explicação para isso teológica, eu não vou falar disso hoje. Eu só estou dando um contexto. Vocês vão comer durante a noite, a sobra vocês vão queimar. E quando vier o aviso, todo mundo tem que sair de casa e ir embora. Tem que sair, porque vai vir a libertação. Esta era a ceia da Páscoa, e foi ela que Deus mandou o povo de Israel celebrar, porque celebrava a libertação do povo. Nesse dia, Jesus, não no dia do Egito, eu não quero que você confunda, depois de todo esse tempo passado, no dia que se celebrava a Páscoa, ou antes, na sexta-feira, Jesus pega o pão durante a sua refeição, ele corta o pão ou quebra o pão, ele abençoa o pão e o vinho, e ele dá um novo significado para a Santa Ceia. Ele fala que ele iria para a cruz, que ele iria ser morto, que o seu corpo seria então entregue em favor de muitos. Jesus já havia falado muitas vezes da sua morte, inclusive na cruz, mas parece que o povo não queria entender. O povo não queria, não sei o que ele está dizendo. Uma vez Pedro até tentou interferir nesse negócio, Jesus deu um chega para lá nele e disse assim: não, aqui não, nós precisamos cumprir, ou eu preciso cumprir aquilo que o Pai me mandou para cumprir. Em João, no capítulo 6, a Bíblia diz lá nos versículos 60 em diante, lá na frente, que muitos deles já não o seguiam, muitos dos seus discípulos já não o seguiam mais, voltaram para trás, porque o discurso dele era duro. Sabe qual era o discurso de Jesus? Vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue para fazer parte do meu corpo. O povo falou: o que é isso? Porque na tradução exata, na tradução correta, é exatamente isso: é carne de corpo e sangue. E eles falaram: peraí, esse cara aí, ele está com uma doutrina muito diferente, muito louca. Como que nós vamos comer a carne dele e beber o sangue dele? E nesse dia, Jesus então, ele instaura essa cerimônia, que é um memorial. É um memorial. Os memoriais são feitos para que nós lembremos de algo ou de alguém. E nesse caso, Jesus, ele queria que nesse memorial nós lembrássemos da sua morte, o porquê da morte e da sua ressurreição. Ele não queria que você lembrasse só da morte, porque nós já cantamos aqui que ele vive para sempre, ele ressuscitou. Ele queria que você se lembrasse que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ainda nessa manhã o pastor João citou Mateus capítulo 28, quando ele se apresenta aos seus discípulos e diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus, na sua morte, tomou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás e declarou vitória para sempre. E nada, Paulo escreve que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele morreu em seu favor, ele morreu em seu lugar. E aí, a Páscoa, então, ela havia sido instituída para lembrar o povo da libertação de Israel
das garras do Egito. Jesus vem, dá um novo significado e agora ele ordena que nós celebremos lembrando que ele, através da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, ele nos livra e nos liberta das garras de Satanás. Quem é livre aqui? Faz um aceno assim. Você e eu somos livres porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou. O profeta Isaías profetizou e disse: olha, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam entregues nas regiões ou assentados na região e sombra da morte, para eles a luz raiou. Eu louvo a Deus porque um dia a luz raiou para mim. Um dia eu estava em trevas, mas ele me encontrou e ele te encontrou também. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, se tem uma coisa boa é servir a Jesus. Se tem uma coisa boa nessa vida é poder entrar na presença dele, no Santo dos Santos, e adorá-lo. Mas esse é o contexto da Páscoa, como ela foi instituída. Aí nós temos um simbolismo na Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é feita de pão e o suco da videira ou da uva. O pão, Jesus disse em Mateus 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando ele partiu e deu e disse: isto é o meu corpo, eu fico imaginando o que os discípulos pensaram. O pão simboliza o corpo de Cristo, que estava sendo entregue por nós. O mesmo profeta messiânico, o profeta Isaías, ele profetiza lá no capítulo 53, do versículo 5, e diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A gente está tão acostumado com isso, que às vezes nós nem sentimos mais isso. Alguém tomou o seu lugar. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele diz: e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, aquilo que era para ser meu, nós fomos sarados. Tetelestai, a dívida foi paga, o trabalho foi concluído, a guerra já foi vencida. Eu sinto da parte de Deus de dizer para você: eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho certeza que se você ouvir essa palavra, eu sei como você vai sair daqui hoje. Você pode ter entrado aqui de cabeça baixa, meio triste, meio cabisbaixo, meio pensando em desistir, mas deixa eu te dizer uma coisa: Tetelestai, a batalha já foi vencida, a guerra já foi vencida, o preço já foi pago. O castigo que me traz a paz e que te traz a paz estava sobre ele lá na cruz do Calvário. Jesus não está para terminar uma obra, ele concluiu de uma vez por todas a obra na cruz. E por causa dessa obra, eu e você somos salvos. Por causa dessa obra, eu e você temos acesso direto ao Pai. Aleluia. Assim como o pão é distribuído, e a gente fica se perguntando: mas para que isso, né? As pessoas participam da ceia. O corpo de Cristo foi entregue, como se Deus pegasse todo o pecado do mundo e colocasse sobre ele, para redimir do pecado e nos reconciliar com Deus.
uma das doutrinas mais maravilhosas da Bíblia Sagrada, que o diabo não quer que você creia e nem que você viva, é a doutrina da redenção. A doutrina da redenção põe o diabo debaixo dos nossos pés. A doutrina da redenção coloca você nas regiões celestiais ou nas alturas sentado junto com Jesus Cristo. A doutrina da redenção diz que você não tem que pagar mais um preço, que agora o único preço que nós pagamos é o preço da fidelidade e da obediência, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Não tenho mais que sacrificar, porque o sacrifício último foi feito de uma vez por todas. Lá naquele dia que para muitos foi fatídico, para os discípulos do caminho de Emaús, tudo estava acabado, até que alguém chega perto deles e abre as escrituras e fala de todas as profecias, e alguém depois diz assim: o seu coração não ardia, você não tinha no seu coração o ardor, porque era Ele, Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve aos 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe qual que é a melhor coisa da doutrina da redenção? É que Deus olha para você, e a despeito de você ser um pecador, não contumaz, porque o salvo não tem prazer no pecado. O salvo, quando erra, o Espírito Santo que está dentro dele sente e ressente. E ele então tem, não por obrigação, mas porque é como se nós desagradássemos um pai e uma mãe que nós amamos. Você vai na presença dele para pedir perdão, e esse acesso, esse perdão faz com que eu e você, pela reconciliação ou pela redenção dos nossos pecados, sejamos puros diante de Deus. Deus olha para você e vê o sangue de Cristo. Deus olha para você e vê o sacrifício de Cristo. Para o mundo, o Senhor olha com piedade, com compaixão, não querendo que nenhum se perca. Mas para você, Ele diz assim: ali vai um campeão, ali vai um campeão, uma campeã. Como a irmã Miriam falou aqui, você tem valor nas mãos de Deus. Você pode ser só um vaso de barro, mas o tesouro que há dentro de você é excelente. E o Senhor Jesus, Ele colocou em nós o espírito de reconciliação, a palavra de reconciliação, para que nós possamos ir e anunciar, para que eu e você possamos anunciar. Quando nós partimos o pão e compartilhamos o pão, somos lembrados, e é isso que eu quero que você saiba. Eu não quero que você venha para a Santa Ceia como mais um culto. Não é mais um culto. Hoje é o dia que nós celebramos o amor, o sacrifício de Jesus em nosso favor. Hoje é o dia. Todos os dias nós estamos com Jesus, todos os dias nós somos lembrados, mas esse dia é mais do que uma lembrança, é um memorial e uma comemoração. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de adorar. Hoje é dia de dizer para Ele com todas as forças algo que você quer dizer para Ele de amor. Hoje é dia de você dizer: eu te amo, Jesus, pelo seu perdão, pelo seu amor, porque o Senhor me alcançou. Hoje é dia de você se declarar para Ele, porque a maior declaração de amor por você Ele fez na cruz do Calvário. Jesus disse que amor maior do que esse não há,
porque existe alguém que pode morrer em favor de um amigo, mas ele morreu em favor de nós quando nós éramos seus inimigos. Paulo diz que ele se entregou por nós ainda quando nós éramos pecadores. Não foi você que buscou Jesus, não foi você que veio aqui hoje, foi o Espírito Santo que te pegou lá e te trouxe aqui hoje para você ouvir que o trabalho está concluído, que existe jeito, que existe salvação, que não está tudo perdido, porque Jesus já se sacrificou, Ele já pagou o preço e Ele te dá uma nova vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu te amo, meu Salvador. Eu te amo, meu Jesus. Capítulo 26 de Mateus ainda fala do vinho. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sabe, às vezes eu fico ouvindo alguns tipos de evangelhos aí, e me dá uma dor na alma, porque eu digo: Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para te fazer feliz, para você se sentir bem, para você ser alguém que pode fazer o que você quiser. Jesus morreu para te dar vida eterna. Jesus morreu para te dar vida com abundância aqui na terra, para servir a Ele. Jesus morreu por você para te salvar do inferno. Ele não morreu para te dar casa nova e carro novo, a despeito dele ter poder para isso. Essa semana eu estava assistindo um vídeo e vi um sujeito, que o Senhor o salve, se ainda não for salvo, mas ele saiu distribuindo bênção para a igreja. Eu queria ter esse poder, irmão. Eu fico admirado com as pessoas distribuindo tudo quanto é bênção material que você pode imaginar. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para isso, não. O Senhor Jesus disse que o Senhor Deus conhece as nossas necessidades, mas estão pregando um evangelho por aí desprovido da graça salvadora, um evangelho divorciado da obediência, um evangelho divorciado da salvação, onde a salvação é se algum dia acontecer de você ouvir. É um evangelho que não mais fala de remissão de pecados. Aliás, pouco se prega sobre pecado nos altares. Prega-se muito sobre Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai isso, como se Deus fosse o nosso servo. Deixa eu te dizer, o meu Deus está sentado num alto e sublime trono. Ele é Deus, Ele governa sobre os reis da terra. Nós somos servos e nós vamos continuar servindo. Ele morreu. E o sangue dele, essa nova aliança, é derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Eu estava orando essa semana, eu acho que ontem, eu estava dizendo: Senhor, obrigado, porque não tem nada que eu precise que o Senhor já não tenha feito na cruz do Calvário. Não tem nada que nós precisamos que o Senhor já não tenha conquistado na cruz. Essa vida é muito passageira, logo vai acabar. E para onde a sua alma irá? Um homem muito rico, e eu às vezes cito aqui, Jesus conta que um homem muito rico aquele ano colheu muito. E ele olha para os seus celeiros antigos e ele diz assim: não vai dar para armazenar tudo não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses celeiros velhos,
Vou construir celeiros novos, grandes, com climatização. Vou trazer aqui para o nosso contexto atual. Vou fazer tudo, computadorizar tudo, o meu estoque, isso, aquilo, para saber, porque eu preciso ter o controle desse negócio todo. E vou armazenar tudo que eu tenho lá e vou dizer para minha alma: folga, minha alma. Agora é só viver a vida. Quem aqui nunca sonhou em ganhar um prêmio? Na loteria não, porque você é crente, você não joga. Mas em chutar uma sacola com uns 2 milhões de dólares assim, né? E dizer: folga, minha alma. Folga, minha alma. Mas não. Jesus disse para ele assim: louco. Deus disse para ele, Jesus está contando a história. Deus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tudo que tens armazenado, para quem será? Irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão do seu pecado. Tem tanta gente com muito que anda se arrastando. Tem tanta gente com muito que anda curvado, cheio de depressão. Alguém essa semana me falou sobre alguém com depressão. Pastor, tem que orar. Vamos orar, está com depressão. E a depressão, ela derruba mesmo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O peso do pecado, o peso de uma vida sem Deus vai nos acuando. Mas Jesus morreu para a remissão de pecados. Quando Jesus passa o cálice com o vinho aos seus discípulos, ele diz: bebe. Bebe, porque isso simboliza o meu sangue, que foi derramado para lhe perdoar, para remir, para tirar de você o peso do pecado. O vinho representa o sangue derramado por Jesus, e ele nos purifica de todo o pecado. Irmãos, eu disse aqui para você que eu não ia pregar. Eu quero que você saia daqui consciente. O sangue de Jesus não é uma lenda. Não te contaram uma história. É verdade. O sangue de Jesus ainda hoje te purifica de todo pecado. Fala para mim, o que foi que você fez que esse sangue não tem poder de te perdoar? Não existe. Jesus perdoa o mais vil pecador. Jesus perdoa aquele que ninguém olha e vê como salvo. Por isso que às vezes eu chamo a sua atenção aqui. Não diga para você mesmo quem deve e quem não deve ser salvo. Aquele ali, aquele infeliz ali tem que morrer. Aquilo não vai para o céu não, aquilo lá vai para o inferno direto, de cabeça para baixo. Quem somos nós? O sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu poder. Ele continua perdoando, e vai continuar perdoando, e vai continuar salvando, até que o Senhor Jesus nos leve para a glória. Remissão de pecados. É o sangue de Jesus vertido na cruz que é a base dessa aliança. É o sangue de Jesus, é a base da aliança, que é a base da aliança que Deus estabeleceu conosco. Ele nos ofereceu pelo sangue o perdão de pecados e a reconciliação com Ele. Nós éramos inimigos. Deus havia retirado o seu espírito quando o homem pecou. Agora, Deus tem que dar um remédio, e o plano já havia sido traçado. Lá em Gênesis, Deus já havia traçado um plano, e Ele vem colocando esse plano em prática durante a vida da humanidade, e eu e você fazemos parte desse plano. Bebemos do cálice, e quando bebemos desse cálice, reconhecemos o poder redentor, remidor do sangue de Jesus em nossas vidas.
Você precisa sair daqui hoje sabendo que o seu pecado foi perdoado, que o seu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas esta também é uma aliança de amor e redenção, como eu já disse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A Santa Ceia, irmãos, é para isso. É para que você venha aqui e se lembre quem você é e quem Jesus é. Eu sei que às vezes nós chegamos aqui, o diabo ele é tão sujo que às vezes antes de você sair de casa ele fala assim, é Santa Ceia. Você vai? Ah, se eu fosse você eu não ia não. Você lembra o que você fez essa semana? Você pensou mal do seu irmão, você falou mal da sua irmã. Você brigou com o seu colega de trabalho. Você brigou com o seu marido, com a sua esposa. Chutou os cachorros, bateu nas galinhas. E o diabo coloca todas as picuinhas. Mas se eu e você nos lembrarmos e tivermos a certeza no nosso coração desse sangue aqui. Eu já contei, eu sempre lembro de Martinho Lutero. Em um dos livros de Martinho Lutero diz que uma vez ele estava num quarto, triste. E o próprio Satanás se apresentou para ele com uma lista. E começou a ler para ele assim, você fez isso, dia tal, hora tal, você fez isso, você é assim, assim. E foi lendo todos os pecados dele. E aquilo foi trazendo um grande peso de pecado sobre a vida dele. E no final ele disse, acabou, me dê aqui a carta. Pegou aquela carta, molhou a pena no tinteiro vermelho e escreveu sobre a carta, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Quando Satanás vier com acusação para o seu lado, você diz, o sangue de Jesus me purifica e já me purificou de todo pecado. Eu já sou limpo, eu já sou purificado, eu já estou reconciliado com Deus. A inimizade que existe, não existe mais. Deus deu um passo em direção a essa reconciliação, entregando o seu Filho para morrer em meu lugar. Mas é importante que você saiba que cada vez que você vem aqui, você renova essa aliança com Jesus. Você renova essa aliança com Deus, comprometendo-se, porque isto que nós fazemos são duas ordenanças, o batismo e a ceia. Essas duas coisas estão interligadas. Quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo uma aliança pública com Deus. E todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós reafirmamos essa aliança pública. Ninguém aqui deve ser agente secreto. Todos nós devemos professar e proclamar essa fé com todas as nossas forças, com todo o nosso testemunho, com todo o nosso pulmão. Porque esta é a forma como Deus quer que nós vivamos. Irmãos, o grande problema da igreja e do ser humano é que nós olhamos para o vizinho. E aí nós falamos, porque o Senhor não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez, o que ele vive, o que ele fala. E se a gente for nos apegar àquilo que as pessoas fazem, então nós temos que esquecer Jesus. Presta atenção. Jesus, no alto da sua dor, no alto da sua mais íntima dor e agonia, suando gotas de sangue, recebe um amigo, Judas. Judas era amigo de Jesus? Não, mas Jesus era amigo dele. Jesus não mentiu. Quando Judas chegou, ele disse, a que vieste, amigo? Jesus não estava mentindo. Jesus estava expressando que a despeito de você não ser meu amigo, eu continuo sendo seu.
Jesus não permitiu que nenhuma influência externa mudasse quem ele era e nem o seu plano. Nós nos deixamos mudar. O fulano está de cara feia para mim. Você já imaginou Jesus? Lembra do que eu estou falando? Se nós permitirmos que as coisas que nos rodeiam mude quem nós somos, nós temos que esquecer Jesus. Jesus no alto da cruz podia, ou melhor, naquele dia que ele foi preso ali, ele disse para Pedro: guarda a sua espada. Eu poderia ordenar e vir aqui uma legião de anjos e acabar com tudo esse negócio aqui. Matava tudo. Um dos evangelistas disse que quando perguntaram assim: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Ele usou o mesmo eu sou que Deus usou lá no Velho Testamento para falar com Moisés. Ele disse: eu sou. Todos caíram. Ele poderia ter saído andando. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou por mim e por você. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus. Ele disse ao Pai: Pai, a ti entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Foi por amor. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver agora em obediência. E cada vez que nós entramos aqui, cada vez que alguém faz algo contra nós, nós precisamos só falar assim: Jesus, me faz mais parecido contigo. Eu quero ser mais como o Senhor. Eu quero perdoar como o Senhor. Eu quero amar como o Senhor. Aliás, eu quero ser exatamente como o Senhor é. Porque um dia a palavra de Deus diz que como Ele é, o veremos. Agora é importante, e eu estou terminando, que nós participemos da Santa Ceia dignamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O problema não é que nós pecamos, o problema é que nós nos acomodamos com o pecado. E todo pecado, irmão, só tem perdão se ele for confessado. Por isso que nós somos pecadores remidos. Pecamos, mas João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não somos bons por natureza, mas nós temos a natureza de Cristo. Erramos, mas existe um remédio que foi pago lá na cruz do Calvário. Existe redenção, existe remissão. Nós devemos confessar os nossos pecados, buscar reconciliação com aqueles que ofendemos e renovar a nossa entrega a Deus. É isso que é tomar ou participar desta mesa dignamente. Participar da Santa Ceia requer uma atitude de humildade, de arrependimento, de comunhão com Deus, de comunhão com os nossos irmãos. Tem gente, irmãos, que diz assim: é difícil, aquele ali é difícil. Eu sei, tem gente difícil. A própria palavra de Deus diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas o apóstolo diz: naquilo que depender de vós, tenhais paz uns com os outros. Às vezes é difícil andar com o irmãozinho, é difícil andar com a irmãzinha. Mas como que nós vamos viver na eternidade com ele? Pastor, eu não suporto aquele irmão. Eu não consigo olhar para a cara dela. Irmão, eu não sei como você quer entrar no céu. Você vai trombar com essa pessoa todo dia lá no céu. Ele não vai para o céu não. Olha, cuidado. O que está em pé, cuide para que não caia. O Senhor Jesus já pagou o preço. A nossa oração por nós deveria ser só uma:
Não é me dar, não é me cura, não é me isso, não é me aquilo. Hoje de manhã o pastor falou da oração da igreja primitiva aqui. Eles não oravam por eles. A única coisa que eles pediam para ele: Senhor, nos dê ousadia para a gente representar bem, para a gente pregar, para a gente fazer tal. Só relacionado à palavra. A oração que nós devemos fazer por nós: Senhor, me faz mais parecido contigo. Me faz mais parecido contigo. Eu quero amar mais. Eu quero perdoar mais. Eu quero poder entrar na tua presença da forma como o Senhor espera que eu entre, com humildade, reconhecendo que eu sou pecador, mas sabendo que o Senhor já me perdoou na cruz do Calvário. Confessar os meus pecados, reconciliar. Deus nos deu a palavra da reconciliação. Deus buscou a reconciliação conosco. Busque a reconciliação com o seu irmão. Mas não é meu irmão, é meu inimigo. Mas Jesus já ensinou isso aí também. Amar irmão é fácil, amar inimigo é que não é. É bom se você não tiver nenhum, né? Só o Satanás mesmo. Irmãos, esse é o momento que nós nos reunimos para celebrar. Esse é o momento que nós não estamos celebrando uma morte qualquer, porque parece loucura. Nós estamos celebrando um corpo que foi entregue e um sangue que foi derramado para que eu e você tivéssemos vida eterna. Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo junto com a morte dele também. Então hoje é dia de alegria. Hoje é dia de exaltação. Hoje não é dia de velório. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de eu e você entrarmos mesmo na presença de Deus. E a despeito de como você entrou aqui, carregado ou não, cabisbaixo ou não, triste ou alegre, é dia de você se alegrar. Regozijemo-nos, pois, e alegremos, porque a noiva já está preparada. Olha, eu me lembro que a gente cantava: que bom seria que Jesus voltasse agora. Dá para cantar isso aí? Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Para um pouquinho. Está pronto? Está preparado? Dá para cantar? Se dá para cantar, fique de pé. Se não dá, você vai ter oportunidade agora de dizer assim: Senhor, o teu sangue leva-me além, o teu sangue me purifica de todo o pecado. Eu creio nessa palavra e quero me arrepender, quero confessar aqui e saber que eu sou perdoado. Que bom seria que Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Aleluia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Aleluia. Você vai ter um instante agora, junto com o Ministério do Louvor, para falar com Deus. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Tire esse momento e fale com Deus. Fale aí você e Ele sozinho. Abra o seu coração e diga para Ele que você o ama, que você se arrepende. E todos aqueles que já foram batizados nas águas estão em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja,
podem participar da Santa Ceia e devem participar da Santa Ceia. Amém? Se você ainda não está pronto e quiser falar comigo depois, fique à vontade. Enquanto nós nos preparamos, o grupo de louvor canta e você fala com Deus.